Nori, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carol, tudo bem? Legal, tudo bem, né? força do hábito, né? Não, mas essa raça, essa garra do povo gaúcho na reconstrução é inspiradora. É legal começar o dia vendo que a vida segue, eles vão tentar recomeçar e vão reconstruir esse estado tão importante para nós. Pois é, a gente vê a esperança dele, né, do Gilberto ali, limpando o próprio comércio, limpando o seu negócio, mas falando do futuro. Sim. Porque, por vezes, a gente conversa com muitos moradores de lá que falam muito sobre incerteza, sobre essa insegurança, e relatos como o do Gilberto, de fato, trazem um pouco de calmaria, talvez, não sei se essa é a expressão nesse momento. Esperança mesmo na reconstrução. Vamos lá, então, falar de Libertadores. E ainda relacionando rapidamente, Nori, quando a gente fala da competição, olhando para frente sobre o futuro de times gaúchos, né? Tivemos aí um reagendamento, um ajuste do calendário por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Sim, é o calendário da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, que já remarcou 2 jogos do Inter e do Grêmio, do Inter na Sul-Americana, do Grêmio na Libertadores. Esses jogos acontecerão nos dias 4 e 8 de junho, uma terça-feira e um sábado. Para deixar muito claro para os torcedores do Inter, o Inter vai jogar contra o Real Tomayapo da Bolívia e contra o Delfim do Equador. E o Grêmio vai jogar contra o Huachipato do Chile e a equipe do Estudiantes da Argentina. Uma terça, um sábado, né, invertendo, e a vida segue na Libertadores para essas equipes. No Campeonato Brasileiro, a gente não sabe ainda, Grêmio e Inter não jogam até o dia 27 de maio, pelo menos, mas está sendo debatida a possibilidade de uma interrupção do Campeonato Brasileiro, para quem sabe dar uma outra oportunidade para recuperação dos jogadores, recuperação de ritmo de jogo, tanto para o Inter e para o Grêmio, mas também para o Juventude e para os outros times gaúchos de outras divisões. O impasse que ainda continua, né, Nori, quando a gente fala de Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro esse impasse está vigente. Agora, Libertadores, vamos lá. A gente falou do que vai acontecer, mas a gente também fala do que já aconteceu. Atlético Mineiro conhecendo a primeira derrota na competição. Perdeu para o Peñarol, jogando em Montevidéu por 2-0. Não foi um grande jogo do Atlético. O Atlético teve muita posse de bola, mas falhou bastante em jogadas de bola parada, que são jogadas muito decisivas. Cobrança de escanteio, cobrança de falta. Os 2 gols do Peñarol saíram nesse tipo de situação. O que faltou para o Atlético foi um pouco mais de objetividade, né? Muitos torcedores contestam porque o Gustavo Scarpa, por exemplo, não foi escalado. Ele esteve no banco e nem entrou em nenhum momento. O Scarpa tem um problema no dedinho do pé direito. Então, o treinador, o Gabriel Milito, argentino do Atlético, optou por preservá-lo. Embora ele seja um jogador canhoto, Carol, o pé contrário dele, o pé direito, é para apoio, né? Imagina ser com dor, tal, não é legal. E o Atlético está classificado, a gente lembra. O Atlético precisa agora vencer o último jogo para manter o primeiro lugar do grupo e buscar aquela colocação geral, o primeiro lugar da classificação geral, que dá a ele a vantagem de jogar os jogos eliminatórios sempre a perna de volta em casa. O fato de já estar classificado pode ter provocado aquele efeito de equipe mais relaxada? Acho que não. Acho que nesse caso faltou ao Atlético objetividade mesmo. O Atlético teve muita bola e não soube o que fazer com a bola boa parte do tempo. E ainda caiu numa pilha muito tradicional do pessoal do Peñarol. Tem muita catimba, muita provocação nos jogos entre sul-americanos. O Peñarol é um time que já foi 5 vezes campeão da Libertadores. A última delas em 1987, faz quase 40 anos. Só que os jogadores do Peñarol, eles gostam de provocar. Na Libertadores, os times que já foram campeões, eles jogam com esse escudo que a gente vê aqui, um escudo da Confederação Sul-Americana, que tem o número de títulos que foram conquistados. Então, eles batem no escudo e mostram para os jogadores de times brasileiros, porque nenhum time brasileiro conquistou mais do que 3 títulos da Libertadores. Então, eles dão essa provocada. E, às vezes, os jogadores brasileiros caem nessa pilha. O Hulk ontem caiu, virou as costas, mostrou o nome dele para o jogador do Peñarol. Eu sou o Hulk, tá vendo? Você está falando das conquistas do seu clube, mas eu tenho muitas conquistas também. E, às vezes, isso tira um pouco da concentração. Mas nada que impeça o Atlético, eu acho, de classificar em primeiro lugar, porque o último jogo é contra o time do Caracas, da Venezuela, em Belo Horizonte. E acho que aí o Atlético consegue confirmar esse favoritismo. Ou seja, são falhas passíveis de correção. Sim, dá tempo de corrigir, até por essa tranquilidade que o time tem, que é saber que já está classificado. Bem, falamos aqui de Libertadores, vamos agora falar de Sul-Americana? Porque se temos derrota do Atlético, nós temos uma goleada do Corinthians, 4-0. Muito importante o resultado do Corinthians, conquistado de forma muito tranquila. Logo cedo, o Yuri Alberto faz o primeiro gol do Corinthians. Esse foi o 10º gol dele
na temporada, ele vai fazer mais um, vai chegar a 11 gols, é o artilheiro do Corinthians na temporada. O Corinthians vai ganhar 2 gols de presente do Argentinos Júnior, 2 saídas de bola equivocadas da equipe argentina. E não adianta apenas ganhar o presente, tem que aproveitar o presente. É o mérito do Corinthians de aproveitar e fazer 2 gols em erros muito grosseiros da equipe argentina e no final completa com 4-0. O que é importante dessa goleada? O Corinthians está vivo na Sul-Americana. Olha o primeiro presente, Carol. Essa é a famosa saidinha que o pessoal fala no futebol. Entregou nos pés. Olha, até eu que não entendo, viu só? Você ficaria brava, né, Carol? E o Wesley faz um bonito gol por cobertura. Isso assim, menos de 2 minutos depois vai ter outro presentão que a gente vai ver aí enquanto eu explico a classificação do Corinthians. O Corinthians está em segundo lugar nesse grupo, mas ele vai enfrentar o primeiro colocado, que é o Racing do Uruguai, jogando no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, na última rodada. Então o Corinthians tem tudo para se classificar. Lembrando que na Sul-Americana só passa um. Não são 2 que se classificam, então só o primeiro colocado de cada grupo se classifica. Então esse resultado foi muito importante para o Corinthians, recoloca o time na briga numa condição bastante favorável. Agora, quando a gente vê esses presentes entregues ao Corinthians, é sinal de que o Corinthians está num grupo mais fraco? Ele seria o mais forte dentro do grupo dele? O Corinthians perdeu para esse time do Argentinos Júnior na Argentina. E o Argentinos Júnior jogou com o time reserva naquela ocasião. Então, não é assim tão fraco. Né? O Corinthians ontem foi um time que jogou bem. Isso que é a preocupação do torcedor do Corinthians, além do resultado, é ver o time jogando bem. E o Corinthians ontem efetivamente jogou bem. Chegou ali, está 1 ponto atrás do Racing do Uruguai, jogando em casa, ganha o jogo, está classificado e segue adiante na Sul-Americana. Essa é a importância que a gente destaca do resultado construído ontem. E a gente destaca essa goleada do Corinthians e também a possibilidade de uma despedida da equipe do goleiro Cássio. Sim. Como é que estão as tratativas para essa possibilidade de saída do Cássio para o Cruzeiro? O Cássio tem essa proposta do Cruzeiro e ele já informou à direção do Corinthians que ele está interessado em deixar o Corinthians para jogar no Cruzeiro. O Cássio, que é, para mim, o goleiro mais importante da história do Corinthians e um dos jogadores mais importantes da história do Corinthians, ele é um ídolo que deveria ser preservado pela instituição e pelos torcedores. Uma parcela dos torcedores tem atacado muito o Cássio ultimamente. Por quê? Ele andou falhando, ele não está na melhor fase da vida dele, mas tudo que ele fez para o Corinthians, desde 2012, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro, uma série de conquistas, e nas quais ele foi fundamental. E, inclusive, Carol, na temporada passada, o Corinthians só não foi rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro por causa desse cara aqui que a gente está vendo, do Cássio, que fez defesas importantíssimas. Mas eu vejo, a leitura que eu faço é que ele está muito magoado com algumas situações que aconteceram, inclusive de ameaças que ele recebeu por parte de... Não dá para chamar de torcedor quem ameaça um jogador de futebol. Então, talvez ele esteja entendendo que é a hora de respirar novos ares. Tomara que, se ele fizer mesmo essa opção por sair do Corinthians, seja uma transição bem feita e que ele tenha sempre o respeito do torcedor do Corinthians para poder seguir a vida dele no Cruzeiro. Pelo que você nos descreve, Nori, de fato seria um bom momento, então, tanto para o jogador quanto para a própria equipe, porque alguns torcedores questionam a atuação dele. Eu acho que é melhor para ele do que para a equipe. Eu acho que o Corinthians vai perder um jogador muito importante. Ele está na reserva hoje, o titular é o Carlos Miguel. Mas imagina, o Carlos Miguel é um jogador muito jovem, aquele goleiro grandão, de 2,4 metros de altura. Mas ele não tem a experiência do Cássio, ele não passou pelo que o Cássio já passou na carreira, os altos e baixos, a recuperação. Então, se o Carlos Miguel, por exemplo, se machuca ou é suspenso, o Corinthians não terá um goleiro da experiência do Cássio. Só que o Cássio parece que está pensando de outra forma. Essa mágoa foi muito grande. Por quê? Porque ele sabe da importância que ele tem para o Corinthians. Ele sabe da história que ele construiu no Corinthians. E deve ter doído muito nele, principalmente essa questão de ameaças, que acaba envolvendo familiares. E ele tem todo o direito de ser feliz, de jogar onde ele quiser. Nada vai apagar a história que ele construiu no Corinthians. Bem, vamos olhar para a agenda do dia com o Maurício Noriega, porque temos hoje o Flamengo entrando em campo. Qual que é a expectativa para esse jogo, Nori? O Flamengo foi beneficiado pelo empate entre Milionários e Palestino. Foi um resultado muito bom para o Flamengo. Devolve ao Flamengo a condição de voltar à zona de classificação. Precisa ganhar do Bolívar, do Maracanã. Bolívar, aquele time de La Paz, que é beneficiado pela altitude, mas quando desce a serra, desce o morro, cai bastante de produção. Uma ótima oportunidade para o Flamengo entrar novamente na zona de classificação e na última rodada tentar buscar o primeiro lugar. E é muito difícil, porque o Flamengo tem 4 pontos e o Bolívar tem 10 pontos. O Flamengo só pode chegar a 10, que é o que o Bolívar já tem. Então, com mais um empate, o Bolívar garante o primeiro lugar do grupo. Só que o Flamengo, vencendo, ele assume o segundo lugar e encaminha a possibilidade de passar em segundo lugar.
Não briga pela condição que brigam, por exemplo, o Atlético e o Palmeiras, que joga hoje também contra o Independiente Del Valle. Que briga é essa? Terminar a fase de classificação, a fase de grupos em primeiro lugar e ter aquela vantagem que eu sempre falo aqui. Mas tem um inimigo aí poderoso nessa parada, que é o River Plate da Argentina, que está muito bem. Ficar em primeiro lugar nessa primeira fase dá vantagem até a semifinal. Claro, se passar pelas oitavas, pelas quartas, de decidir sempre o último jogo eliminatório em casa. Ou seja, no caso do Flamengo, a obrigação é vencer, é isso? Vencer, a possibilidade que ele tem é vencer. É vencer para recuperar a condição de estar na zona de classificação, provavelmente passando em segundo lugar no grupo. E você aposta nessa vitória? Acho que o Flamengo ganha hoje. O Flamengo tem mais time que o Bolívar, vem de uma vitória boa no Campeonato Brasileiro, deu uma acalmada no ambiente e tem tudo para conseguir o resultado. E o Palmeiras? O Palmeiras também é favorito diante do Independiente Del Valle, vem de uma derrota dura para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, vai jogar no seu estádio mais uma vez, no Allianz Parque, no qual o Palmeiras é muito mais forte e pode chegar a classificação, ganhando o jogo, empatando, o Palmeiras classifica, ganhando, classifica e encaminha a condição de lutar por esse primeiro lugar geral. E me explica aqui, Nori, que imagens são essas que acompanhamos agora? Esse é o empate do Milionários com o Palestino, é isso? Isso. Galera, Milionários e Palestino, 1-1, grupo do Flamengo, resultado muito bom para o Flamengo, porque ninguém desgarra, e esse resultado eliminou o time colombiano do Milionários. O Milionários não tem mais nenhuma possibilidade de se classificar nesse grupo. Maurício Noriega, no Visão de Jogo, amanhã ele volta, viu? Vendo se as apostas de fato se concretizaram do Maurício Noriega. Me cobrem. Valeu, Nori.